Olá, tudo bem com você? Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues e aqui eu estou começando o vídeo de uma forma diferente, que eu hoje quero mostrar para você a impressão 3D do PETG com fibra de carbono. É isso mesmo, material composto de engenharia de alta resistência que eu quero usar em novos projetos dos meus clientes, tá? Então eu quero fazer esse vídeo de uma forma diferente, não só mostrar o desempenho desse filamento, não só o desempenho do produto final, mas mostrar a preparação para imprimir com ele. Então eu estou indo agora passar na portaria lá do prédio, do escritório, para pegar os bicos endurecidos para a gente colocar na impressora para reduzir o desgaste ali. Beleza? E eu vou mostrar toda essa preparação de trocar o bico, de configuração da impressão para ele, quais parâmetros que eu vou usar, e você vai participar desses testes, dessa preparação toda comigo, beleza? Então vamos lá! Por que a gente usa um bico de aço endurecido? Como um material composto e tem fibra de carbono, e a fibra de carbono é muito abrasiva, se eu usar um bico de latão, ele vai começar a corroer e abrir o diâmetro, vai ficar maior do que o 0,4 em pouquíssimo tempo, tá? Então o aço endurecido vai bem nesse sentido. Outro ponto importante, eu estou assumindo um risco aqui, tá? Eu estou usando um bico de 0,4 milímetros e o fabricante ali, a BASF, solicita que a gente utilize um bico de 0,6 milímetros ou maior para evitar entupimentos, tá? Esse bico aqui é 0,4, eu estou assumindo o risco dele poder entupir. Então, para iniciar a substituição para esse bico, eu vou vir aqui já e remover essa luva, né, sleeve, que chamam de silicone aqui de baixo, tá? Removi, e o bico está ali à mostra. Então, para remover ele, eu vou aquecer primeiro. Aqui, preparação manual, na Ender 3, tá? Ender 3 S1 é dessa forma. Bico, 200 graus. E eu vou deixar aquecer e vou monitorar aqui. Quando tiver essa temperatura, eu começo a fazer o processo de desrosquear e tudo mais. E esse aqui é o filamento, o PET com 15% de fibra de carbono, tá? Que eu peguei lá na aditiva. E eu vou mostrar para vocês o desempenho dele. Então, primeiramente, claro, abrindo, né, a caixa, nem abri ainda. E esse aqui é a ficha técnica dele. Então, a gente tem algumas definições para que pode ser utilizado, algumas explicações dele, propriedades, tá? E aqui atrás, comparação com outros tipos de materiais de engenharia. Aqui, recomendações de impressão, tá? E aqui, outros materiais também que podem ser aplicados da BASF para impressão 3D. A gente pode ver que ele é um pouquinho mais áspero, né? Tem essa aparência. Bem legal mesmo. E a gente vai colocar aí para derreter o material e ver como vai sair as peças. É isso aí, turma! Então estamos aqui no PrusSlicer, que é o software de fatiamento que a gente usa aqui no escritório. E a gente já vai ver aqui que eu defini, então, o Creality Ender 3 S1, tá? Onde vai ser impresso, e configurações normais aqui do próprio PrusSlicer, com algumas modificações que a gente vai ver. E o mais importante, configurações de filamento, tá? Então, em configurações de filamento, ó, primeira camada eu coloquei 260 graus, tá? Ele recomenda que a impressão seja entre 250 e 270, eu tô aqui já com o folheto, tá? E as outras camadas 255, baixei um pouquinho para ganhar qualidade, tá? Primeira camada ele recomenda aqui, ó, de 65 a 85 graus Celsius, eu tô trabalhando com 75 no meio, assim fica fácil de eu aumentar ou diminuir caso tenha alguma dificuldade, alguma qualidade ruim ali, tá? Resfriamento, ele pede para desligar completamente as ventoinhas, tá?
Caso eu perceba que a qualidade não fique legal do acabamento, eu posso também aumentar um pouquinho, deixar 10, 20, 30%, até 50% para ver se melhora alguma coisa depois. Lembrando que isso é a primeira impressão, então provavelmente não vai ficar 10/10, tá? Configurações avançadas aqui, eu nem mexi, só comprimento da retração, tá? Joguei 3.5, é uma impressora que tem Direct Drive, é um valor pequeno se for comparado no modo geral de impressoras, mas é alto para um Direct Drive, porque esse filamento tende a ser um pouquinho mais, um fluxo um pouquinho mais viscoso, tá? Então ali eu jogo mais retração para ele poder retrair melhor. Vamos ver se esse valor de 3,5 vai ser adequado. Eu vi que o Oswald da 3D Print Academy usa mais ou menos esse valor aí para uma impressora Direct Drive. Eu vou também colocar aí nessa média e depois fazer os pequenos ajustes caso seja necessário. Então aqui uma coisa que eu gosto de mudar nessas configurações aqui padrões do Prusa Slicer é a questão de perímetros. Deixo sempre 3 camadas aqui, eu vou deixar 4 e 4 base e topo, tá? Preenchimento eu gosto de colocar o giroide 15%. E material de suporte, ativar eles para quando eu vim aqui. Eu tenho minha peça aqui que é um suporte, tá? De câmera para fotóforo, usado em cirurgias aí. Então eu venho só enfatear aqui agora, ó. Beleza, gerou ali da forma que eu preciso. Para a impressora que eu quero, com o material que eu quero, já acabei de configurar aqui. E também as definições de impressão. E deu 1h18, aproximadamente R$ 5,20 de custo de material, tá? Mais o tempo aí de impressão. Então eu vou salvar no SD, no cartão de memória aqui, e colocar a impressora para rodar. A gente vai acompanhando. Enquanto isso, quero falar um pouquinho mais para vocês sobre filamento, mas antes, pegar um cafezinho também. Agora sim, com o Expresso em mãos, a gente pode conversar um pouco melhor. A impressora está rodando lá, vai imprimir a peça para a gente, tá? E eu quero falar para você que quer aprender mais sobre esse assunto, impressão 3D, e aprender mais sobre polímeros e projetos com esse tipo de material, você precisa conhecer o curso para peças plásticas. Eu vou deixar aqui na descrição para você aprender tudo que você precisa sobre injeção, sobre polímeros, compósito de matriz polimérica, e também o curso Impressão 3D na Indústria 4.0, que vai fazer você descobrir e explorar várias aplicações que você pode ganhar muito trabalhando com impressão 3D. E se você está gostando desse vídeo e também gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu joinha aqui para eu saber e continuar ajudando você na sua trajetória. E também se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos que possam gostar do assunto, beleza? Vamos entender então por que o PET com fibra de carbono é mais resistente do que um polímero convencional, como se fosse, por exemplo, o PET puro, tá? Então aqui curva tensão deformação, tá? A gente tem que a curva do PET é algo desse sentido aqui. Ele deforma bastante, mas ele não consegue suportar uma tensão tão alta durante a tração. Agora, se a gente for pensar na fibra de carbono, tá? Vou colocar aqui em preto. A fibra de carbono tem uma resistência dessa forma aqui. Resiste muito, mas deforma muito pouco e já rompe e quebra. Então a gente tem que o PET, essa aqui é a fibra de carbono, tá? Vou colocar FC de fibra de carbono. E o PET aqui em vermelho, PET. Beleza. Então o PET suporta uma força menor, só que deforma bastante, ele é material dúctil, enquanto a fibra de carbono suporta uma tensão muito alta, só que deforma pouco. É um material frágil, tá? A soma dos dois, então, como por exemplo o PET CF15, que tem 15% de fibra de carbono, ele vai ter um desempenho melhor do que o do PET e uma resistência maior que lembra a fibra de carbono. Então vai ser algo nesse sentido aqui, ó. O PET CF15, tá? Agora a gente vai entender essa questão de fibra curta, fibra longa, o que é cada um, tá? Primeiro, esse material que a gente está imprimindo agora, o PET CF15, ele tem fibras curtas, são fibras pequenas, até porque essas fibras de carbono precisam passar naquele nosso bico de 0.4, 0.6, tá? Então nós temos que o nosso material ali tem o bico, tá? Ele é
depositados saindo do bico e as fibras estão aqui no meio dessa forma. Perceba que aqui, esse aqui é o bico, tá? Perceba que aqui essas fibras não estão 100% alinhadas, mas elas estão praticamente direcionadas, na sua maioria, preferencialmente no sentido do fluxo, tá? Então a gente pode dizer que aqui cerca de 70% a 80% das fibras estão alinhadas no sentido do fluxo. Então, quanto mais alinhadas essas fibras estão, no sentido que a gente quer, maior resistência, tá? E se a gente for pegar esse outro caso aqui, das mantas de fibra de carbono, que são feitas os carros de alto desempenho ali, nós temos as fibras trançadas, tá? Então são fibras longas, que elas são trançadas aqui umas nas outras, nesse sentido longitudinal. Aqui, obviamente, a gente tem uma resistência muito maior, porque a gente controla essa dispersão das fibras, a gente consegue controlar. Aqui no caso da impressora 3D não, a gente vai conforme o fluxo da impressão, tá? Preferencialmente naquele sentido da impressão, mas nesse caso aqui não, você pode selecionar a forma que você quiser. Essas fibras aqui são muito longas, tá? Aqui da casa, por exemplo, de dezenas ou centenas de milímetros, tá? Fibras de 1 metro, por exemplo, enquanto aqui a gente tem fibras de 0,1 aproximadamente, tá? Ou menores que isso, e aqui, sei lá, até 1 metro, tá? Aqui 0,1 milímetros. Então, a gente tem essa diferença da distribuição de tensões aqui, a gente consegue distribuir as tensões de uma forma muito mais uniforme durante toda a nossa peça, enquanto aqui fica um pouco mais restrito, mas mesmo assim a gente consegue um desempenho melhor do que se fosse o material puro. Então vamos lá ver como está ficando a nossa impressão agora? Então essa aqui é a nossa peça ainda sem acabamento, ó, da forma que saiu da impressora. Então vocês podem ver, camada de 0,2 lisinha. Então, como eu disse, vou mostrar a foto da aplicação aí. É um suporte para câmera em fotóforo. É muito legal essa aplicação aqui. Agora sim a gente tem uma peça com uma resistência mecânica suficiente para suportar qualquer tipo de cargas críticas aí para essa aplicação, tá? Turma, a primeira tentativa não deu bom não, olha só, quebrou na hora que eu fui tirar o suporte. Reparei ali, o material estava fazendo uns estalinhos quando estava imprimindo, provavelmente está com umidade, tá? Então eu falei que eu não ia secar, mas eu vou ter que secar assim para imprimir com qualidade essa peça. Então eu vou deixar o material aí, ó, dentro da CR200, tá? Secando ali 65 graus, vou deixar umas 5, 6 horas para ver se a gente resolve esse problema da umidade aí. Turma, mesmo deixando ali, secando o filamento por algumas horas, fazendo vários testes, eu ainda não consegui chegar numa resistência adequada para essa região aqui, ó, da peça. O que eu percebi? Esse filamento, de certa forma, tem uma baixa adesão entre camadas, tá? Então, se você tiver uma seção, uma área muito pequena como essa daqui, entre uma camada e outra, a peça acaba ficando frágil e rompendo. Ao contrário, né, dessa primeira região aqui, que é maior, tá vendo? Olha o tamanho dessa região. A adesão é muito melhor, a peça fica muito boa, muito resistente. Inclusive, fiz alguns testes que eu vou postar aí, ó. Essa aqui é a foto quebrada, de peça quebrada, né? Que eu fiz nesses ensaios, vou mostrar aí. E realmente fica uma peça muito resistente. Inclusive, aqui, ó, eu até vou tirar esse aqui daqui agora. Eu fiz essas duas peças aqui que são protetores para Red Dot, para Airsoft. Então aqui vai um acrílico no meio e a peça ficou super resistente, ela é praticamente inquebrável. Tentei fazer força nas direções aqui, apertar ela. Ela tem uma área de adesão entre uma camada e outra o suficiente para manter essa resistência, coisa que não acontece em outra peça, tá? É uma área muito pequena. Inclusive, eu quero fazer em um próximo vídeo uma comparação dessas áreas e saber qual é a área ideal, a partir de qual área a peça fica resistente o suficiente para não ter esse problema de delaminação entre camadas, tá? Então deixe aí nos comentários se você quer ver essa análise por aqui, tá? Mas enfim, falando então de como eu resolvi o problema da peça.
eu fiz o seguinte, imprimi a mesma peça, só que em PETG, tá? A peça saiu, tirei o suporte aqui e tranquilo, a peça ficou inteira. Ao contrário da outra, né? Que tirando o suporte, na hora de remover o suporte já quebrava aqui, que a peça está inteira. Eu fiz um pequeno slot aqui, um rasgo, onde eu vou encaixar essas almas, pequenas almas aqui de PET com fibra de carbono, PET CF15 aqui, para dar esse reforço na peça. Então é como se fosse um concreto armado, né? Uma viga ali. Então a gente tem essa peça mais dúctil e essa alma interna super resistente, feita do PET com fibra de carbono. E aqui a gente está na melhor direção possível de impressão. Então estava na mesa assim, então em Z aqui, e aqui eu vou ter toda a resistência máxima do meu filamento, tá? Nessa região, então você vê que aqui não quebra. Se eu fizesse isso na camada imprimindo dessa forma aqui, já ia quebrar. Então eu vou colocar aqui dentro, eu vou adesivar, fazer uma cobertura aqui com epóxi para deixar bem lisinho mesmo, não entrar nada ali dentro, para ficar uma peça 100%, beleza? Então é uma pena que esse conteúdo não ficou do jeito que eu esperava para fazer a peça já em PET com fibra de carbono, mas isso acontece, faz parte, queria que vocês acompanhassem esse processo todo. Então naquelas peças aqui que falhou, tá? Só lembrando, eu testei em várias temperaturas, a partir de 255 até 285 graus para essas peças aqui, e eu descobri que a melhor quantidade, a melhor temperatura aqui é entre 260 e 270 graus, tá? Trabalhei aqui, essa aqui é 285, ficou toda deformada, cheia de stringing por dentro, tá? Então não recomendo aumentar tanto a temperatura assim. Mas deu certo, aqui a peça vai sair, eu vou conseguir entregar essa peça dessa forma mais resistente do que era antes, tá? E se você quiser ver essa análise completa, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer ela e postar aqui pra gente realmente entender completamente como funciona, como a gente obter a melhor resistência desse filamento aqui da BASF, o PET com 15% de fibra de carbono, beleza? Então a gente se vê na próxima, um abraço, até mais, tchau!